tarde, minha turma do segundo e do terceiro ano. Como vocês estão? Estão bem? Desejo que sim. Que Deus possa abençoar e iluminar cada um de vocês com muita paz, saúde e sabedoria, né? Hoje, quarta-feira, 20 de outubro de 2021, iniciando mais uma aula, onde nós iremos iniciar nossa aula de hoje com a contação de história. Então, na nossa contação de história hoje, né? Sente e escuta que lá vem história. A nossa contação de hoje está no livro do Mais Pai, que aqui tem por tema Café com Pão, Bolacha Não. Esse texto ele foi escrito por Marcelo Franco e Souza e a ilustração é de Eduardo Azevedo. Então, no nosso texto de hoje diz assim: o que eu mais queria era que chegasse aquele dia. Eu iria conhecer finalmente a padaria do meu avô. Eu sempre dizia: vô, adoro pão. Ele respondia: é porque você é de Redenção? E ria alegremente. Seu nome é difícil de falar, Péricles. Ainda bem que posso chamá-lo só de vô ou vovô. Ainda não me apresentei. Sou a Letícia, tudo bem? Sou de Redenção, no Ceará, primeira cidade do Brasil a libertar seus escravos. Legal, né? A padaria do meu avô fica em Fortaleza, capital do Ceará. Naquele dia, quando lá entrei, pela primeira vez, tudo foi mágico. O lugar era enorme e com muita gente trabalhando. Muitos estavam até cantando. O padeiro sorriu para mim. Estava todo de branco, segurou minha mão e me levou para conhecer a fábrica do sabor, como ele chamava a cozinha. De que pão você mais gosta? Me perguntou. Carioquinha, respondi. Você sabe que só no Ceará é chamado assim? Não, respondi curiosa. Carioquinha é diminutivo de carioca, pessoa que nasce na cidade do Rio de Janeiro, mas lá eles chamam de pão francês. E do Pará? Eu quis saber. Tenho um colega da escola que é de lá. Pão careca, respondeu. O padeiro me levou até sua mesa de trabalho para me mostrar como se faz a massa do pão. Carioquinha baixa 40% do peso de água, 58% do peso de farinha, 1% do peso em fermento. De padeiro é 1% de peso em sal. Depois, deixa descansar para ir ao forno em média a 240 graus, que é bastante quente. Mas o vô se aproximou dizendo: sabia que seu avô, quando jovem, era um pão? Como assim, vô? Pensei que ele estivesse maluco, imaginando ele vestido de pão. Pão era a gíria do meu tempo para homem bonito. Eu sorri para o meu avô. Ele ainda é bem bonito, pensei, mesmo tão velhinho. Meu avô começou a contar a história do pão para mim. Disse-me que surgiu há mais de 6.000 anos. É claro que eu nem tinha nascido, nem meu avô velhinho. Antigamente no Egito, onde tem as pirâmides, até se pagava os trabalhadores com pão em vez de dinheiro. As primeiras padarias surgiram em Jerusalém, cidade onde Jesus nasceu, bem diferente da que o meu avô tem, disse-me, piscando o olho direito para mim e sorrindo. Pensei que é muito o tempo que o pão existe, mas prefiro hoje que tem o pão de chocolate. Meu avô me disse, outra expressão antiga de quando ele era jovem, pão, pão, queijo, queijo, que é falar diretamente o que se quer, sem rodeio.
Não entendi muito bem. Nessa hora eu estava me deliciando com vários pães de queijo que o padeiro me trouxe. Meu avô sorriu ao me ver comendo tanto pão de queijo e disse que não ia sobrar espaço para o pão de coco da Semana Santa, nem para o panetone do Natal. Eu achei que ele estava sendo pão duro, querendo economizar os pães de queijo, mas, claro, não falei isso para ele. Seria falta de educação e desrespeito ao meu avô. Logo depois ele me mostrou os pães dormidos, que seria usado em outras iguarias. Eu estava encantado com tudo aquilo. Você sabia que aqui em Fortaleza já existia uma padaria espiritual também? Me perguntou. Eu não fazia ideia do que ele queria dizer. Ele me explicou que era um grupo de jovens que escrevia poesia e tinha um jornal chamado O Pão que saía aos domingos, muito tempo atrás. Eles se reuniam no Café Java, na Praça do Ferreiro. A poesia para eles era o pão do espírito. Fiquei encantada com os padeiros espirituais. Até perguntei ao padeiro do meu avô se ele também escrevia poesia. Eu adoro pão e adoro ler também. Acho que eu iria ter gostado de ser da padaria espiritual. Meu avô disse que estava na hora de irmos embora. Deu-me um pacote grande de pão de ló e pão de mel para eu comer em casa. Quase que eu não conseguia segurar. Estava um cheirinho de pão muito bom na padaria. Lá saí o pão e sair o pão da tarde. Então, pessoal, o nosso estudo, na hora da contação é esse texto, Café com pão, bolacha não. Eu gostaria que vocês fizessem um vídeo explicando o que vocês entenderam desse texto, certo? Vocês podem usar a imaginação de vocês e tentar fazer da melhor maneira possível. Se quiserem fazer alguma representação, também vocês podem fazer, certo? Na nossa atividade de hoje de língua portuguesa, vocês irão pegar o livro de vocês, Nova Escola, certo? Que é o nosso caderno, de atividade do material educacional. Irão abrir na página 13, que está dizendo aí, aprofundando os conhecimentos sobre relato pessoal. Como na aula passada a gente já trabalhou o relato pessoal sobre Paulo Freire, hoje a gente vai trabalhar outro relato pessoal, só que agora com a história da Letícia, certo? Então, aí está explicando assim, ó. Na atividade anterior, você leu um relato do educador Paulo Freire, que contou uma experiência pessoal sobre o tempo dele na escola. Nesta atividade, vamos ler o relato pessoal de uma menina cearense, Letícia, que conta a alegria que teve ao conhecer o local de trabalho do seu avô. Observe as imagens, ela dá uma pista do local em que o avô dela trabalha. Vejam aí essa imagem, Aí aqui diz assim, ó, converse com os colegas onde você acha que o avô de Letícia trabalha. O que é produzido nesse lugar? Por que será que ela está tão curiosa em conhecer esse lugar? O que você acha que ela vai contar? Então, pessoal, como não tem assim os colegas, você pode até conversar com as pessoas de casa sobre, porque aqui é só para conversar. Você também pode usar até essas perguntas para fazer o seu vídeo explicando o que eu pedi lá, que era para fazer o vídeo da contação de história, certo? E na nossa praticando, que é a nossa atividade, onde vocês irão abrir na página 14, que diz assim, vamos ler um trecho do livro Café com Pão, Bolacha Não, de Marcelo Franco e Souza.
que aí diz assim, ó: o que eu mais queria era que chegasse aquele dia. Eu iria conhecer finalmente a padaria do meu avô. Eu sempre dizia: vô, adoro pão. Ele respondia: é porque você é de Redenção? E ria alegremente. Seu nome é difícil de falar. Péricles, ainda bem que posso chamá-lo só de vô ou vovô. Ainda não me apresentei. Sou Letícia, tudo bem? Sou de Redenção, no Ceará. Primeira cidade do Brasil a libertar seus escravos. Legal, né? A padaria do meu avô fica em Fortaleza, capital do Ceará. Naquele dia, quando lá entrei, pela primeira vez, tudo foi mágico. O lugar era enorme, com muita gente trabalhando e muitos estudavam e muitos estavam até cantando. Então, gente, na atividade, né, vocês irão fazer na primeira questão, localizando informações no texto. Encontre as informações do texto e pinte-as de acordo com a legenda. Então, qual é a legenda? Vocês vão encontrar nesse texto aí. Pintar de azul o motivo da felicidade de Letícia. De amarelo, o nome da avó de Letícia. De vermelho, do avô. De vermelho, a cidade de Letícia. E de verde, onde fica a padaria do avô de Letícia. Certo? Na segunda é compreendendo o texto. Aí tem aí na letra A, ó. Como Letícia ficou ao conhecer a padaria do seu avô. Desenhe o rosto de Letícia mostrando essa emoção. Então, você vai desenhar o rosto de Letícia. Se ela ficou feliz, você vai desenhar feliz. Se ela ficou triste, como foi que ela ficou, né? E na letra B, porque Letícia disse que ainda bem que ela pode chamar seu avô somente de vô. Aí na letra C, que fato interessante aconteceu na cidade de Letícia. Na letra D, porque Letícia diz no texto que tudo foi mágico. Aí aqui, ó, retomando, né? Você pode até colocar essa retomando aqui como terceira questão. E aí como letra A, B e C, para ficar mais fácil, né? Se vocês quiserem. Aí assim, é muito bom conhecer lugares novos e compartilhar com outras pessoas essas experiências, não é? O que você acha? O que você achou mais interessante no relato de Letícia? Aí na outra, as suas hipóteses foram confirmadas? De que forma? Escreva 2 descobertas sobre o relato pessoal que vocês fizeram durante esta atividade. Então, pessoal, essa é a nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês gostem, que Deus possa abençoar cada um de vocês e fique aguardando as devolutivas.